Chegamos no último assunto da primeira prova, que é funções, que eu espero que tu consiga entender de boa, que função, pelo que eu me lembro de função, não é muito complicado. É chatinho você lembrar certinho as coisas e tal, mas não é nada absurdo. Eu acho que não tem nada diferente do que a gente já viu, só que aí vai ter uma estrutura a mais, como se fosse um outro intimate. A gente vai ver aqui agora. Aqui explica a função, você dá alguma coisa, um argumento, recebe e tem outra coisa em retorno. Nesse caso aqui, você dá R$ 2 e ganha uma coxinha. Ou na matemática, seja a função f de x igual a 2x, se eu entregar 7, ela vai me retornar 14. E é assim que a gente faz a função em CE. A gente. Não sei se tu lembra de algum dos dias que eu falei contigo que a gente ia chegar num ponto que ia ter alguma coisa em cima do int main. E chegou, que é a parte da função. Como é que a gente vai fazer a função? Ela a gente vai declarar, deixa eu pegar aqui para o compilador, a gente vai colocar a função em cima do int main. Ela tem que vir primeiro que o int main para poder ela funcionar. Então, a gente, quando o código for ler, ele vai começar pelo int main. Mas aí quando ele chegar na parte da função, ele vai vir para cá, para essa parte de cima. Vou voltar para o slide que eu acho melhor para explicar. Aí a parte de cima, essa aqui é a estrutura da função, que define o que ela faz. E aqui embaixo é onde eu vou executar a função. Aqui ele mostra o código com ele executado, padrão. Ele não vai iniciar por aqui por cima. Ele vai iniciar pelo int main, como sempre. Sendo que vai chegar um ponto que a função vai ser executada, aí ele vai rodar o que está aqui em cima. Aí vamos lá. Ele começa padrão, criando os inteiros x e dobro. Pede para você digitar o valor de x, eu digito aqui 7. Aí tá, a variável x está com o valor de 7. Aí ele declara aqui agora, dobro, a variável dobro recebe f de x. No caso, o f é o nome daqui da função, tá? Int. Então a função é uma função que vai ter valor inteiro e o nome é f, por isso que está aqui, f de x. Por exemplo, se tivesse colocado int g, seria g de x. Então é isso, não é por coincidência não. O nome da função é o nome que a gente está aqui em cima. Quando ele coloca f de x, quer dizer que o valor que eu vou levar do meu int main para a função vai ser o valor de x. Nesse caso é 7. Então, no caso, seria f de 7, como está dizendo aqui. Aí, quando vem para cá, ele vem para cá como outra variável. Esse int x daqui, ele não é o mesmo x daqui. Ele cria um x separado. Ele cria o x da função. Isso é importante porque quando chegar no assunto da segunda unidade, que é vetor, não é vetor não, é ponteiro. Quando chegar no assunto de ponteiro, a gente vai ver que a gente vai poder transferir, usar a mesma variável, tanto na função quanto no int main. Mas por enquanto, não, por enquanto, o x daqui da função não vai alterar o x do principal, do main. Ele diz aqui, essa variável é exclusiva da função f e ocupa outro espaço na memória, diferente do x da função main. O valor 7 é passado como argumento para f, é armazenado neste x. Para não confundir, a gente vai chamar o x da função de x de f de x. Melhor, x da função, pronto. Aí aqui, quando ele coloca só um x na variável aqui, quer dizer que ele só vai receber uma variável. Por exemplo, colocasse f de x, y, aqui eu teria que colocar
int x e y, então, por exemplo, que eu teria dois, dois argumentos, teria duas variáveis nessa função. Então tá, vindo para cá, ele já vem para cá, ó. O x da função é 7, porque é o x que eu coloquei aqui. Aí ele executa o que está aqui dentro. X recebe 2 vezes x. Então ele vai pegar o x da função, vai multiplicar por 2 e vai atribuir esse valor ao x. Feito isso, ele tem o return x. Nesse caso aqui, pronto. Esse return, tu já viu ele aqui. Só que aqui ele é usado só para, como é que eu posso dizer? Por padrão, para dizer que o código acabou. Nesse caso aqui, o return ele vai ser usado para dizer qual o resultado final da função, que essa função vai retornar, como o nome já diz. Aí, por exemplo, eu vou pegar um exemplo prático aqui. Nesse caso aqui, eu vou digitar 7 e ele vai sair 14. Por quê? Porque o return aqui está para sair o valor de x. E o valor de x é o dobro do x que eu digitei. Porém, se eu colocar, por exemplo, return 2 vezes x, se eu digitar 7, ele vai retornar 28. Por quê? Porque no return eu coloquei 2 vezes o x. Então, esse return aqui é exatamente o que vai retornar da função. Se eu errar aqui, por exemplo, se eu colocar o return 0 e colocar 7 aqui, independente do que eu digitar, ele vai retornar 0. Pode digitar 90, 1 milhão, ele vai retornar 0. Por quê? Porque o retorno da função está fixado aqui no 0. Entendeu? Então, essa parte do return aqui é muito importante. Aí, se eu quero que retorne x acrescido de 1. Então, quando eu digitar 7 aqui, ele vai retornar 14 ou 15. Vai ser o 14 mais um 1. Visto que o x daqui vai valer 14, porque eu coloquei aqui como 7. Então, 7 vai subir para cá, como valor do atribuído. Ele vai multiplicar o 7 por 2, vai dar 14, e no retorno vai retornar x mais 1. O valor de x aqui era 14, mais 1, 15. Então, é muito importante entender essa parte aqui do return. Que o que ele colocar aqui é o que vai sair o valor da função. Acho que tu conseguiu entender essa parte agora. A função, o que o return faz. Aí ele termina aqui que eu estou atribuindo a variável dobro e a função ela é excluída, ela é fechada. Aí ele dá o print, o valor do dobro, porque eu coloquei a função para dar o valor da variável dobro. Aí ele executa e finaliza. Tá, modularização. Módulos são responsáveis por um pedaço da solução. Dividir para conquistar, utilização do código, facilidade de leitura. Uma função possui um conjunto de instruções para realizar uma tarefa. Ah, sim. E, tá, uma função, ela ou só retorna int ou só retorna double. Ela não pode retornar mais de um. E aqui, nem todas as funções precisam retornar um valor. Nesse caso aqui, eu posso criar uma função apenas para usar o printf, por exemplo. Ou para usar para usar o printf, por exemplo. Então ele não vai retornar nenhum valor. Aí eu posso colocar o void na, na função, ou então coloco o return zero mesmo. Não tem problema. A gente vê aqui na estrutura da função. É o tipo do retorno. Nesse exemplo aqui, a função x vai retornar um número inteiro. Aqui é o nome da função. E aqui é o parâmetro que vai receber, o que vai ser recebido pela função. E aqui é o que eu falei eu expliquei lá o tipo do retorno, o retorno. Pronto, aí aqui é o que eu preciso para executar o código. Nesse caso aqui,
tem que pegar o nome da função, como aqui está int f, aqui tem que ser f, entre parênteses o argumento que eu vou mandar para lá. Se eu colocasse f5 aqui, aí sei lá, eu colocasse, não, 10 não, vai dar, mas é um exemplo, se eu colocasse 999, era para retornar, no código antigo, era para retornar o dobro de 999. Sendo que aqui eu fixei o, o valor da função como 5. Então ele vai retornar 10. Então é bom se ligar nisso aqui também para não é, errar. Então o que esse programa faz? Ele vem aqui, aí ele utiliza a função hello, aí ele imprime hello world uma vez e fecha. Aqui de novo, ele chama a função, imprime hello world e fecha de novo. Ele vem aqui. Aí ele vem, executa a função não vai retornar nada, ela dá o printf, como aqui, e retorna. Não faz mais nada. Aí ele volta para o int main. Aí o int main vai usar a função de novo, já que está no código. Como está void aqui, aí para utilizar esse void, eu vou utilizar quando ele não for retornar nenhum valor, como é esse caso aqui. Eu coloco o void e o nome da função, aí ele vai executar o printf de novo, do hello world, e vai embora. Como não tem mais nada aqui no código, ele vai retornar zero e vai fechar o programa. Então, o que esse programa faz? Ele começa aqui, int main, aí ele roda, ele chama a função hello. Aí ele vem para cá, hello, printf, hello world, você vai dar o print, e chama outra função, alô. Essa função alô vai imprimir alô mundo, e vai void, então volta para cá, e vai dar o printf fim. Ela acaba. Como a função hello acaba, aqui vai ter acabado e vem para aqui para baixo. Isso é outra coisa que a gente pode fazer também. Colocar uma função dentro da outra. Aqui ele vai explicar. Chama o hello, aí ele vem para cá, executa o printf, hello world, vem para cá. E aqui ele chama outra função, que é a opção de cima. Aí ela vem, imprime o alô mundo, vem para cá. E não tem mais nenhum comando para executar. Aí ele vem de baixo, printf, fim. E também ela também acaba. Aí a função hello é fechada, não tem mais, ela não vai retornar nenhum valor. Aí vai seguir o comando, vem para o return zero e acaba o código. Essa aí também é outra opção que pode ter. Você pode colocar um, uma função dentro da outra. Aí isso aqui é importante. É, ele precisa, antes do int main, tem que estar declarado aqui em cima a, a função. E se eu colocar uma função dentro da outra, ela tem que vir antes. Por exemplo, se eu for colocar a função alô dentro da função hello, a função alô tem que vir antes da função hello. Tem que ter essa ordem. Tipo, a função que eu vou declarar dentro da outra tem que vir primeiro. Aí se eu colocasse uma função aqui dentro, por exemplo, da função alô, teria que estar acima da função alô. E por assim vai. É que ele explica que antes da gente usar a função, ela tem que dizer o que ela recebe como argumento, o que ela faz e o que ela retorna. No caso, tem que definir aqui, em cima, antes do int main. Aí também tem outra opção, que é que assim, não acho que vai fazer isso, mas também é uma opção. Dá para fazer isso. Você pode colocar só o tipo do retorno e o tipo de parâmetro que a função vai aceitar. E aí aqui embaixo, que vai embaixo do int main, que vai ter a função do código, tipo aqui assim.
eu coloco só, deixa eu ver aqui, coloco só essa parte aqui. Deixa eu copiar logo tudo. Vai precisar de tudo mesmo. Isso. Aqui pra baixo. Aí aqui em cima eu deixo só até aqui. Por quê? Porque o computador precisa saber o que é que. Qual o tipo de retorno e. Eita. Qual o tipo de retorno e qual o tipo de argumento que ele vai utilizar. Você pode fazer assim também. Aí você digita, ele mantém o funcionamento. Assim, não sei se tu vai precisar usar assim, mas pode ser que caia em alguma questão fechada. Então é bom saber que eu posso fazer isso também. Colocar só a. Ele chamou aqui de assinatura da função, que é colocar o nome da função e o tipo de variável que ela vai retornar e o parâmetro que ela vai receber. Só posso colocar só isso aqui em cima, colocar o int main certinho e aqui embaixo eu colocar o que ela vai executar. Também tem essa opção. E aqui também é bem desnecessáriozinho, mas funciona. Ele bota aqui. Você pode colocar ela aqui em cima e vai descer aqui, ó. Vem pra cá e colocar aqui. Também funciona do mesmo jeito. Mas como tem aqui mesmo dizendo, é desnecessário. Mas é bom que tu saiba que pode cair na questão fechada. Tá, isso aqui também é importante. Ele fala sobre a diferença das variáveis. Tem a variável local, que ela é declarada dentro da função e só pode ser usada dentro da função. Depois que a função é encerrada, ela se apaga, ela é excluída. E tem as variáveis globais, que é a função, ou que é a variável dentro do main, que é a variável padrão, que ela é declarada fora da função e ela não é apagada quando acaba a função, ela só é apagada quando acaba o código geral. Nesse caso aqui, eu tenho um exemplo. É, aqui, cadê? Isso. Essa variável aqui, é, ela, vamos lá, aqui ele tem explicando certinho. Começa aqui o int main, ele vai pegar os valores de x e de n, estou aqui 2 e 3. Aí ele vai usar a função para pegar o valor que ele quer. Ele quer a potenciação. Então ele vai pegar a função elevado, x e n. Aí vem para a função. Na função, ele tem as duas variáveis, que são o x e o n, que vieram para cá, que são os mesmos x e n daqui, porém esse x e esse n daqui são da função. Eles são utilizados apenas na função. As modificações que eu fizer neles aqui não vão interferir nos valores dele da função normal, da função main. Por isso que esses aqui são funções locais e essas aqui são globais. Que essa aqui só vai ser utilizado nessa função e essa aqui são as do main padrão. E esses valores aqui não vão alterar esses daqui. Aí ele cria mais duas variáveis locais que só vão ser utilizadas na função, que é o i e a variável resultado. Aí aqui ele coloca o resultado como sendo um e aqui ele faz um for para fazer o elevado. Aí ele faz um loopzinho aqui para multiplicar o resultado por x. Aí ele vem aqui no arq 1, multiplica o resultado por x. No caso é x elevado a 3. Então ele vai
multiplicar o x por ele mesmo 3 vezes. Vou aqui, primeiro loop, o resultado fica 2, aí ele incrementa 1, roda de novo. Eu vou adiantar essa parte aqui porque essa parte aqui foi da aula passada. Então, não faz sentido eu ficar aqui explicando, já que o foco aqui é mais a função. Aí aqui, mesma coisa, ele executa o for, incrementa e roda de novo. Aí multiplica mais uma vez por x, e vem aqui para a variável resultado. E pela última vez ele executa, multiplica por 2, e agora essa tem um valor de 8. E o for, ele não é mais utilizado, porque chega aqui no limite. Aí ele para. Quando ele para, o valor de resultado da variável é retornado ao main no lugar da chamada da função elevada. Por quê? Porque aqui ele colocou que o return é o valor de resultado. E o resultado aqui está com o valor de 8, então a função vai retornar o valor de 8. Nesse caso aqui, isso aqui, esse item, então, não é só o elevado, parênteses x e n, esse valor aqui é 8, já que foi o valor da variável resultado aqui. Aí quando ele acaba a função, as variáveis que estavam aqui, que são as variáveis locais, são excluídas e fica só com as variáveis globais, que são a da função main. Return 0, acabou, se fechou o código. Aqui é mesmo, mais um exemplo das variáveis locais e globais. Eu cria a variável s inteiro. E aí o s ele vai receber o valor da função soma, que tem as atribuições de 1, 2, 3 e 4. Aí ele vem para cá para a função soma e vai. E aqui vai na ordem. O x, como ele colocou aqui, x, y, z e w, um vai ser o x, o 2 vai ser o y, o 3 vai ser o z e o 4 vai ser o w. E que a outra variável, k, que vai receber a soma desses 4 valores. No caso, são 1, mais 2, mais 3, mais 4. Ou seja, a variável k vai receber o valor de 10. E o retorno da função vai ser o valor de k, que é 10. Então, o s vai receber 10. Aí, mais uma vez, ele acaba, ele fecha a função e as variáveis locais elas são apagadas. Elas não existem mais. E aqui o s vai receber 10. Aí ele dá o print, o valor de s, agora 10. Aí ele vem mais uma vez, ele chama a função, só que agora os valores são. Ele inverteu só os valores. Agora a soma é de 4, 3, 2 e 1. Vai mudar, vai ser que agora o 4 vai ser o x, o 3 vai ser o y, o 2 vai ser o z e o 1 vai ser o w. Mas como os valores são iguais, a soma vai continuar igual. Vai dar o mesmo valor. Ele vai somar aquelas variáveis temporárias, aliás, as variáveis locais, vai executar o comando, vai somar todos os 4, vai dar 10 de novo, e vai retornar o valor da variável k, que é a variável que recebe o valor da soma, que é 10. Aqui, S recebe 10 de novo. Quando ele for dar o printf, vai sair 10 de novo, porque ele usou os mesmos valores. Aí para a última, ele colocou 1, 1, 1 e 1. Então agora o valor vai ser diferente. Porque agora o x vai ser 1, o y vai ser 1, o z vai ser 1 e o w vai ser 1 também. Ele vai somar os 4, vai retornar o valor de k, e como o k é o valor da soma, k vai ser 4. Como o k vai ser 4, o retorno dessa função aqui vai ser 4. Logo, S vai receber 4. Acho que deu para tu entender essa partezinha aqui. Aí ele vem, recebe 4, acabou a função. As variáveis locais elas são excluídas e o programa vai dar o print no valor de S, que agora foi de 4. Ele explica as variáveis globais de entendimento. Qualquer função para modificar o valor da variável global pode ser coberta por outras variáveis.
Tá, aqui ele explica que é para evitar usar desse jeito. Quando você declara ela aqui em cima. Ele vem aqui, int main, int recebe 3 que outra variável. Aí ele vem para a função soma, pega o valor de x, que é 3. A variável x aqui dentro é criada, que é 3. Aqui. E aqui o j já vai estar um valor. O j que ele declarou antes daqui, como zero. Aqui o valor de j agora vai ser 3, porque ele executou essa soma aqui. Como aqui o retorno é zero, é do void, não retorna nada, ele printa o valor de j, j recebe, j vale tanto. Aqui ele muda o valor de j mais uma vez e dá o print de novo. Aqui ele explica que as funções, as variáveis globais, eu consigo mudar o valor delas muito facilmente. Então seria mais recomendado eu colocar essa variável aqui dentro da função, ou então eu colocar ela como sendo o resultado da função. E vai depender muito da questão, mas ele mostra que a função, esse exemplo aqui que ele mostrou, ele mostra que a função pode alterar o valor da variável global. Então, para ficar ligado nessa parte. Se cair uma questão fechada, pegadinha, pode ser que eles perguntem alguma coisa em relação desse tipo. Esse foi o último assunto. Foi até mais rápido do que eu esperava. Deixa eu ver quanto tempo deu de vídeo. Foi o padrão dos vídeos. Geralmente os vídeos foram praticamente todos com 30 minutos. Uns com um pouco mais, acho que uns um pouco menos também. Mas foi isso o assunto da primeira unidade. Até esse vídeo. Tem alguns exercícios aqui dentro de todos os slides, mas eu não fiz em nenhum vídeo. O foco foi mais nos assuntos. E aí, amanhã, ao menos no caso domingo, né? Eu acho que você só vai ver esse vídeo amanhã, provavelmente. Eu vou perguntar se tu prefere que eu responda a prova contigo ao vivo, tipo no call, para até tu tirar alguma dúvida em tempo real e tal. Ou se tu prefere que eu grave um vídeo resolvendo a questão, a prova. Provavelmente eu vou fazer os dois. Provavelmente eu vou gravar um vídeo resolvendo a prova e vou resolver outra prova contigo. Mas aí fica a tua escolha. O que tu prefere fazer, o que com o teu tempo também, tu tem outras coisas para fazer. Mas a gente vê o que vai ser melhor para tu, pra gente fazer. É isso, eu espero que tu se dê bem na prova. Tem tudo para isso, assim como foi na prova de química. O que eu tenho para dizer da dica é que faça a prova com calma, com atenção, porque a prova de C ela é muito traiçoeira. Ela é uma prova feita para você errar as questões fechadas, porque é muito detalhezinho, muita linhazinha de código que pode te confundir. Então, leia com calma a prova, faça a prova com paciência, veja direitinho e fique tranquilo, não tem nada para te assustar, não tem nenhum bicho de sete cabeças na prova, ela não é uma cadeira difícil, ela é uma cadeira chata e com muita pegadinha na prova, nas questões fechadas. A questão aberta vai ser um código para tu fazer. A gente pode ir fazendo alguns códigos para treinar e tal. Mas mesmo que tu não saiba, uma dica, mesmo que tu não saiba, eu vou fazer esse código até tal ponto, mas aí eu não vou saber mais desenvolver, não vou fazer. Não, faça o código até onde tu sabe. Se ele pedir algum menu, aí sabe, eita, menu, posso usar switch. Mas eu não sei exatamente como é que eu faço, mas coloca lá. Que o professor pode
vai perceber que tu sabia como é que fazia um menu, como é que fazia tal coisa. Ah, vou a questão é para usar a função. Tu declara a função certinho, coloca lá a função antes do main, coloca o retorno certinho da função, coloca as variáveis certinhas. Porque mesmo que dê algum errinho, tipo, a questão aberta, ela não é tipo LOP, que só vai, ou acerto a questão toda, ou erro toda, porque deu erro quando fui compilar. Não. O professor vai olhando, analisando se tu declarou certo, se tu colocou as funções, o que tu fez. Então, mesmo que tu não saiba fazer tudo, faça o que tu saiba da questão aberta, que o professor com certeza vai considerar alguma coisa. E nas questões fechadas é prestar atenção, a gente vai fazer algumas questões fechadas, para já ficar ligada e se ligar como é o estilo de questão. Por mais é isso. Vou encerrar o vídeo e eu espero que tu vá bem na prova. Já tem 4 pontos, já é uma boa pontuação e a prova vale 7. Então, se tu conseguir acertar as questões fechadas, se eu não me engano, provavelmente são 4 questões fechadas e o código valendo 3. E as questões fechadas, cada uma vale um. Se tu conseguir acertar todas as fechadas, já vai 8. Fica com 8. E aí tenta fazer o código. Quem sabe não vem um 10. Espero que. Tô torcendo pelo 10. Claro que é difícil. Eu mesmo não tirei nenhum 10 em CE. Não tirei nem 8 na verdade. Eu tirei 2 7.3. Mas. Quem sabe? A prova de química foi boa, então nada impede a prova de CE de ser boa também. Estarei na torcida para que faça uma excelente prova. E foi isso. Boa prova, Lari. Beijo.